Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição deste quadro Rav Seni Responde, que você ama, que você adora, mas não consegue viver mais sem. Você sempre fica esperando quando nós vamos lançar a nossa próxima leva. Estamos no meio de uma nova leva de 20 Rav Seni Responde, porque eu prometi, promessa é dívida, e estou cumprindo. O seguidor... Opa! Peraí, vai. O seguidor... Luiz Samuel, ele pergunta o seguinte: Rabino, por que os judeus não fazem a barba? É muito simples. Você já viu o preço da Gillette? Não, eu tô brincando. Tô brincando até porque para aqueles que fazem é proibido a Gillette. Eu vou explicar. É proibidíssimo com a Gillette, sim, é permitido com o barbeador, eu vou explicar por quê. Com a tesoura é permitido, eu vou explicar por quê. Agora, mesmo aqueles que deixam a barba, existe um motivo também, de acordo com a Kabbalah, eu vou explicar tudo sobre isso neste vídeo. Não saiam daí. Veja bem, eu vou responder para vocês. A Torá, a Gemara, o Talmud proíbe, a Torá ela proíbe e o Talmud interpreta essa proibição de destruir, sim, destruição do cabelo em 5 pontos da nossa face. E a interpretação talmúdica é que destruir significa pegar uma lâmina e cortar o pelo pela raiz, que isso só é possível de ser feito com uma lâmina, com uma navalha. Portanto, cortar o pelo da barba com uma tesoura ou com aqueles barbeadores que são uma espécie de mini tesourinhas é permitido pela Torá. Não corta na raiz, tanto que quando você passa a mão, você ainda sente aquele áspero. Não fica aquela pele lisinha daqueles que fazem com a Gillette. Por que com a Gillette fica assim? Porque arranca o pelo na raiz e é justamente esta a proibição da Torá. Qual é o motivo dessa proibição? O Rambam, o Maimônides, explica. O Maimônides, o Rambam, ele explica que o costume dos antigos idólatras era raspar os pelos do rosto. Eles raspavam a barba. Então, para nos diferenciarmos dos idólatras, os Yehudim deixavam a barba, diferentemente deles. Outro motivo a Kabbalah traz. Os 13 pontos da barba, eles estão relacionados com as 13 Midot Harachamim, com os 13 atributos divinos de misericórdia, de compaixão. Então, aquele que deixa a barba, ele se transforma num recipiente da compaixão e da fartura divina. Por isso que os Hassidim, eles nem tocam na barba. Nós falamos que pela lei, pela Halachá, é permitido aparar a barba, assim como eu aparo a barba, eu não corto ela na raiz, mas eu aparo ela, nós embelezamos ela. Os Hassidim, que eles fazem a mais do que a Halachá, a lei judaica, determinou, eles nem encostam na barba, eles nunca fazem a barba, justamente por esse motivo da Kabbalah, que ela está relacionada com Yud Gimel Midot Harachamim, os 13 atributos de Rachamim, de compaixão divina. Rabino, me diga, fale-me frases que me protejam. Máscara, colete à prova de bala. Um dos pontos proibidos, inclusive, é esse ponto aqui que nós não podemos destruir, que é o motivo dos peiot. O que é os peiot? As pessoas perguntam, o que são esses cachinhos que os judeus usam? Calma, a proibição é raspar aqui. É esse ossinho aqui, nós temos que deixar o cabelo até esse ossinho aqui. Essa é a halachá, essa é a lei judaica. Agora, os Hassidim, novamente, eles deixam a mais. Eles embelezaram a mitzvah e também eles queriam se diferenciar dos iluministas na época da Europa,
eles queriam se diferenciar daquela cultura iluminista que estava ameaçando os valores, os costumes e os princípios do judaísmo. Então eles propositalmente deixavam os peiot a mais, justamente para diferenciar o Yehudi daquele que queria apagar a fé judaica. Chegou aqui mais uma pergunta. Por que o rabino usa barba comprida e a mulher do rabino usa saia comprida? Simples, porque o rabino de saia comprida e a mulher de barba seria meio esquisito, não? Mas a barba, já falamos que pela lei é permitido pela halachá com tesoura, sem destruir, sem arrancar, com barbeador é permitido, mas existem épocas do ano e em alguns momentos das nossas vidas em que nós não fazemos a barba. Por exemplo, eu estou no meio dos 30 dias de luto pela morte do meu pai. Então o avelo enlutado ele não faz a barba durante esses 30 dias. Nas 3 semanas de luto, que começa no Shiva Asar Betamuz, no dia 17 de Tamuz, até o 9 de Av, que foi o dia que os 2 grandes templos de Jerusalém foram destruídos, desde o dia 17 de Tamuz até o dia 9 de Av, são 3 semanas. São 3 semanas de luto, nós não fazemos a barba, não cortamos o cabelo. Também é um momento, um sinal de luto não fazer a barba. No Chol HaMoed nós não fazemos a barba entre as festividades judaicas. Desde o 2º dia de Pesach até Lag BaOmer, que são em média 34 dias, nós não fazemos a barba, porque nós estamos de luto pela morte dos 24 mil alunos do Rabi Akiva. Então, dentro do calendário judaico, mesmo aqueles que seguem a halachá e que não fazem a barba com a gilete, mas fazem com o barbeador, aparam a barba com tesoura, nesses períodos que eu falei agora, é proibido fazer a barba, mesmo com o barbeador, mesmo com a tesoura, porque é um sinal de luto. Inclusive, dentro do judaísmo, até a maneira de se cortar as unhas é necessário se respeitar alguns critérios. Pela Kabbalah, alguns livros antigos da Kabbalah escrevem que não se pode cortar a unha na sequência, e sim de maneira intercalada. E essa fonte antiga escreve que cortar na sequência causa esquecimento. Lembrando também que as unhas, elas são impuras, e nós não podemos cortar a unha e deixar ela no chão. O ideal é você ou enterrar, ou jogar na pia, ou jogar no vaso sanitário e apertar a descarga. Ok? Eu escutei uma história muito bonita que enfatiza que a identidade judaica ela está acima de qualquer autoridade, de qualquer opressão, e ela se manteve viva em momentos muito difíceis da história do nosso povo. Um rabino muito famoso na sua aldeia, na época da opressão, na época dos pogroms, onde as aldeias judaicas eram devastadas, em uma espécie de 7 de outubro, que nós, lamentavelmente, na nossa geração, presenciamos. Isso acontecia recorrentemente na Europa. Os pogroms, as aldeias judaicas eram devastadas, os judeus eram assassinados. Um governador que assumiu a região, ele quis humilhar os judeus. Então ele pediu para o rabino daquela sinagoga comparecer ao seu palácio, à sede do seu governo, porque ele queria cortar a barba do rabino na frente de toda a comunidade, justamente para modernizar aquela aldeia e trazer a sua autoridade e os seus costumes de uma maneira forçada para os judeus daquela região. O rabino não se assustou, não ficou com medo e com muita convicção e fé no coração se direcionou até o palácio do governo. E com muita coragem ele respondeu para o governador na frente de todos: governador, essa barba não é minha, essa barba pertence a milhares de anos de tradição, você pode tirá-la de mim, mas você jamais vai tirar do meu coração a minha fé, os meus valores e as minhas crenças, que são a minha conexão com o meu Criador. O governador ficou tão impressionado com a coragem do rabino que ele falou: vai embora, rabino, eu não vou tocar na sua barba.
Vai de novo. Então, meus queridos, a barba no judaísmo não é só uma lei, não é só uma tradição, ela representa uma identidade, ela representa os nossos valores, a nossa conexão com a Kedushá, com a santidade. Eu espero ter respondido e esclarecido para você, meu querido seguidor. Fiquem atentos, mandem perguntas, porque em breve, porque talvez a sua pergunta pode fazer parte da próxima edição deste quadro Rav Sani Responde. Sorria com alegria, viva a vida com muita sabedoria. Fui! Você tem certeza?